Saudações a todos. Nessa parte estudaremos e praticaremos sobre as variáveis de instância e as variáveis de classe. Primeiramente, vamos rever o conceito de variável. Variável é um identificador associado a um espaço de memória e a um valor, de certo tipo, armazenado em tal espaço. Quando criamos uma classe com seus métodos, temos as opções de declarar variáveis fora do corpo dos métodos ou dentro do corpo desses métodos. Na primeira opção, estamos lidando com variáveis globais, aquelas que têm suas existências, acessos e influências em todas as partes do programa ou da classe na qual foram declaradas. Na segunda opção, temos as variáveis locais, ou seja, aquelas que existem, são acessíveis e possuem influências apenas dentro do método, onde foram declaradas. Quando termina a execução do método, a variável local ela deixa de existir e a sua existência apenas volta a ocorrer quando o método é reexecutado. Agora vamos focar apenas nas variáveis globais, que podem se dividir em dois tipos, segundo as distribuições nos objetos criados. Temos as variáveis globais de instância e as variáveis globais de classe. As variáveis de instância são aquelas cujo valor é próprio do objeto criado, mesmo que a variável correspondente tenha sido declarada na classe. Dessa forma, todos os objetos de uma classe possuem uma variável comum, mas com valores independentes, e cada objeto pode ter valor diferente dos outros. Imagine a seguinte situação em que cada objeto criado ele recebe uma cópia da variável declarada na classe. Então, uma alteração de valor de uma variável com relação ao objeto, vamos aqui citar um exemplo, o objeto 3, essa alteração se restringe apenas ao objeto 3. Os outros objetos terão as suas variáveis com os valores inalterados. E esse é um princípio fundamental da variável de instância. É assim que ela funciona. As variáveis de classe são aquelas cujo valor é universal a todos os objetos criados. Alterações no valor de uma variável de classe com relação a um objeto automaticamente impõem alterações na mesma proporção aos outros objetos. Então imagine a outra situação que diferencia a variável de instância de uma variável de classe, basicamente. Quando você gera os objetos e você quer alterar um desses objetos, por exemplo, o objeto 2, eu quero fazer alteração no valor daquela variável que foi declarada na classe. A alteração realizada em 2 automaticamente é realizada em todos os objetos criados, e na mesma proporção. Se eu aumentar em 2 unidades, por exemplo, um valor de uma variável no objeto 2, os objetos 1, 3 e 4 também receberão alteração de 2 unidades com relação a essa mesma variável. E isso é o que diferencia as variáveis de instância e de classe. São os efeitos gerados nos objetos devido a uma alteração de valor de variável em um determinado objeto. As sintaxes para você criar uma variável de instância e uma variável de classe, ela é simples. Em uma variável de instância, você segue um procedimento padrão, que é declarar um modificador de acesso a certa variável, o tipo da variável e o identificador da variável, seguido do valor associado. Na variável de classe, você apenas faz uma pequena alteração entre o modificador e o tipo, inserindo um outro tipo de modificador chamado static. Esse static, ele basicamente determina se a alteração em um certo tipo de variável com relação ao valor se impõe a todos os objetos ou ao objeto em questão, onde aquela variável sofreu alteração no valor. Agora vamos praticar sobre esses dois tipos de variáveis. Nós vamos desenvolver um programa que imprima a área de dois trapézios a partir da declaração de variáveis globais que representam as bases do trapézio e a sua altura, que são os dados principais para se criar a área de um trapézio, para se calcular a área de um trapézio. Iniciando aqui o Sublime Text, eu vou salvar primeiro o trabalho, eu vou chamá-lo de trapézio.java. Eu vou criar a classe trapézio. Eu primeiro vou declarar a classe public class trapézio. Os delimitadores da classe
E aqui dentro eu vou começar com a declaração das variáveis. As variáveis são as duas bases do trapézio e a altura. Eu tenho a base maior, eu vou chamar aqui essa base. Eu vou declarar aqui essa variável, public float, a variável a associada a um valor 10. Esse será o valor da base maior. A outra é a base menor, public float b associado ao valor 5, que será o valor da base menor. E aqui, referente à altura, public float h igual a 6. A altura do meu trapézio terá um valor 6. Essas são as variáveis criadas na classe. E a princípio, observe que desse formato elas serão consideradas variáveis de instância. As alterações ocorrerão apenas dentro do objeto onde foi feita a alteração do valor. E aqui eu vou gerar o método main, onde eu vou instanciar os trapézios. Vão ser 2, e para cada um deles eu vou calcular o valor da área do trapézio. E em seguida eu vou imprimir esse resultado. Vou começar aqui com public static void main, o parâmetro string args, os delimitadores do método, e aqui eu vou digitar os códigos para comandar a instanciação dos trapézios, a criação dos objetos e o cálculo das áreas, assim como a impressão. Primeiro eu vou instanciar a classe trapézio 2 vezes. Eu vou criar 2 objetos. Eu chamo o nome da classe, trapézio, seguido do nome do objeto, vou chamá-lo de T1, associado ao comando de criação do novo objeto, new trapézio. Criar um objeto oriundo da classe trapézio. A outra instanciação, trapézio, esse objeto se chamará T2, new trapézio. Criação de um novo objeto a partir de trapézio. Agora eu vou calcular as áreas dos trapézios. Aqui ao lado eu apresento o cálculo da área de um trapézio. Eu vou representar essas áreas por variáveis locais. A primeira é float área 1. E o seu cálculo eu vou utilizar a seguinte sintaxe. Eu vou chamar a variável e ao mesmo tempo tornar essa variável dependência do objeto. Eu vou utilizar uma sintaxe da seguinte forma. Com relação ao trapézio 1, o objeto trapézio 1, ou T1, eu vou chamar a variável h, ela se tornará dependente através dessa sintaxe. H dependente ao objeto 1, ou referente ao objeto 1. T1.h vezes a soma das duas bases. A primeira base é a base maior, que é A. Eu vou utilizar a sintaxe T1.a, a variável A dependente ou referente ao trapézio 1, ou T1, e T1.b, dividido por 2. Esse aqui é o cálculo da área referente ao trapézio T1. Agora eu vou desenvolver a área referente ao trapézio T2. Eu vou criar aqui a variável local, área 2, associada ao cálculo da área do trapézio. E as variáveis também serão as variáveis da classe, que foram declaradas na classe, e a área também será referente aos dados declarados na classe, e associar a variável área 2 ao cálculo da área referente ao trapézio T2. Eu vou utilizar as variáveis declaradas na classe no início, com a dependência a variável T2, T2.h, procedimento semelhante ao anterior, vezes T2.a mais T2.b, dividido por 2. E essas são as duas áreas calculadas, uma área para T1 e uma área para T2. Agora eu vou realizar a impressão dos valores dessas áreas. System.out.printf. E aqui, no argumento da função printf, eu vou digitar área 1 igual percentual.2f, que é referente à variável área 1. Duas quebras de linha para separar as informações das áreas.
área 2 igual a percentual ponto 2f, duas quebras de linha. Eu vou fechar string e agora eu vou informar as variáveis que substituirão essas duas strings de formatação. A primeira é a área 1 e a segunda é a área 2. E esse aqui é o programa que leva em conta o uso de uma variável de instância. Eu vou rodar o programa, compilar e rodar, Ctrl B. E aqui está. Por enquanto, eu não fiz alterações nas variáveis de instância que foram declaradas no início. Por isso eu tenho os valores iguais. Agora o que é que eu faço com relação a essas variáveis de instância, o que torna elas diferentes de uma variável de classe? Eu vou fazer uma alteração nessas variáveis. Referente a T1, eu vou chamar a variável nas dependências do trapézio 1, T1. Eu vou chamar a variável A. E eu vou atribuir a ela um novo valor. Eu estou fazendo alteração nela. Eu vou considerar esse valor 14. Agora eu vou rodar de novo o programa. E eu tenho um novo valor para a área do primeiro trapézio, o primeiro objeto. O segundo objeto permanece inalterado. Ele apenas é alterado se eu provocar. Ou seja, eu vou associar um novo valor com relação à altura, só que nas dependências do segundo objeto. T2.h terá agora uma altura de 7 unidades. Eu vou compilar e rodar o programa. Aqui eu tenho um outro resultado. Área 1 permanece com essa área de 57 unidades quadradas de área. E área 2 sofre uma alteração, mas apenas na área 2, onde eu provoquei ali na linha 11 o T2.h com valor 7. É assim que funciona a variável de instância. Agora vamos verificar os efeitos nas alterações das variáveis que foram declaradas no início, transformá-las em variáveis de classe, inserindo apenas o termo static. Eu vou comentar primeiro essas duas alterações. Elas serão realizadas em momentos oportunos. Eu vou aqui fazer alteração apenas na variável b. Eu vou inserir aqui o termo static. Isso fará com que alterações na variável b, influências dessa variável e acessos sejam impostos a todos os objetos criados a partir da classe trapézio. Vou chamar aqui essa linha que foi comentada, vou ativá-la e vou trocar o a por b, já que o b agora é uma variável de classe. Quando eu fizer alterações na variável b com relação ao objeto 1, nas dependências do objeto 1, o objeto 2 também sofrerá alterações na mesma proporção. Agora b terá uma base menor de valor 7. Eu vou compilar e rodar o programa em mesma proporção. Vou fazer alterações agora na altura. Vou inserir aqui o termo static. Vou fazer alterações desse termo nas dependências do objeto 2. A altura agora será 17. Essas alterações também serão impostas ao objeto 1. Compilando e rodando o programa. E aqui estão os resultados. E essas são as diferenças fundamentais entre variáveis de instância e variáveis de classe. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.